Pude perceber a inquietação e a preocupação no olhar do enigmático sujeito que acabara de entrar no carro. Ele olhava para todas as direções e verificava o espelho para ver se não estávamos sendo seguidos. "Qual é o seu nome?" perguntei. Ele, em silêncio, fez um sinal para que eu não falasse nada. Vi que ele estava procurando alguma coisa. Tive o impulso natural de perguntar o que ele queria, mas quando estava para falar, ele sinalizou para que eu não dissesse nada e continuou procurando. Com a mão esquerda, indicou o caminho que queria que eu seguisse. Logo em seguida, apontou para mim e levou a mão ao ouvido, fingindo estar segurando alguma coisa. Pensei por um instante e entendi que ele queria o meu telefone. Com a mão direita, apanhei meu celular, que estava no bolso interno esquerdo do meu paletó. Ele desligou o telefone e retirou de dentro de sua bolsa de couro uma pequena caixa de metal. Abriu a caixa, colocou o telefone dentro, fechou e disse: "Agora podemos falar. Qual o problema com meu celular? Os aparelhos telefônicos de hoje têm olhos e ouvidos. E você acha que alguém está escutando o que falamos? Acho. Tenho certeza. Em que mundo você vive? Eles colocaram escutas nas casas, nos carros, nos escritórios de todas as pessoas e são elas mesmas que carregam esses aparelhos onde quer que vão. Então é só desligar o aparelho que está resolvido. Se fosse simples assim, a única maneira de se desligar um telefone celular por completo é retirando a bateria. Mesmo desligado, se a bateria estiver carregada, eles conseguem ouvir tudo o que falamos e saber onde estamos. Funciona como um rastreador. Entendo. Quer dizer que aquelas coisas que vemos nos filmes, você acredita que são verdade? Mais do que você possa imaginar. Antigamente, tirar a bateria de um aparelho celular era fácil. Veja o que fizeram com seu iPhone. Como você tira a bateria dele? Verdade, não tenho acesso. O jeito que arranjei para conseguir resolver esse problema foi criando esta caixinha de bloqueio eletromagnético, que impede completamente a transmissão de dados e do sinal. Vire à próxima esquerda. Onde estamos indo? Vamos para minha casa, onde podemos conversar em segurança. Onde você mora? Bem perto, em Garrett Park. Fica aqui ao lado. Estamos quase lá. Entramos na Avenida Kenilworth. Garrett Park era uma pequena cidade de 1.000 habitantes, rodeada por North Bethesda, em Maryland. Um lugar muito charmoso, com belas e antigas casas. Seguimos e logo adiante, à direita, bem na esquina, estava a casa do misterioso escritor do texto do folheto. A casa, muito pitoresca, com suas paredes de pedra, parecia ter saído de um livro de histórias infantil. Vamos à minha biblioteca. Quando entramos, vi literalmente milhares de livros cobrindo as paredes da sala. Passei os olhos por alguns instantes olhando os títulos. Havia todo tipo de livros que se podia imaginar. Os assuntos eram variados: história, ciências, astronomia, biologia, esoterismo, espiritismo, misticismo e até ufologia. Sobre a escrivaninha, muitos papéis e documentos. Ao fundo, muitos recortes de jornal e revistas pendurados em um quadro de cortiça. Afinal, qual é o seu nome? Isso não é importante, mas você pode me chamar de Jerry. Nesse caso, você pode me chamar de Steve. Você tem senso de humor, mas não é um pouco novo para se lembrar dessa dupla? Deixa pra lá. Vamos ao que interessa. O que você achou do meu texto? Interessante. Claro que muito tendencioso, porque você analisa apenas os pontos em comum entre a Roma antiga e a Washington moderna. De qualquer forma, muito do que você escreveu faz sentido. A maioria das pessoas não está disposta a parar para refletir sobre a realidade do mundo em que vivemos. Você deve ser um tipo de pessoa pensante. Isso é bom. Eu acredito que todos estamos em uma jornada nesta vida, em busca de sentido para tudo que existe e acontece ao nosso redor. Quanto mais estudo, leio, pesquiso e converso com as pessoas, mais dúvidas e mistérios surgem. Por isso, quando vi você, apesar de relutar a princípio, decidi tentar conversar. Pode ser que você tenha alguma resposta ou simplesmente mais algum mistério para a minha coleção. Em todo caso, eu enriqueço intelectualmente com ambos. Veja que vamos nos entender. Raramente encontro pessoas que têm um cérebro funcional como o seu. Temos um grupo de debate em Kensington, toda quarta à noite. Você seria bem-vindo, após ser aprovado em nosso exame de seleção. Gostaria de participar, mas não moro no estado. Estou nesta área por alguns dias apenas.
fiquei curioso com uma coisa. Diga, por que você decidiu me trazer à sua casa, sendo que tem tanto medo de ser descoberto? Notei que ficou preocupado em ver se estávamos sendo seguidos e também se estávamos sendo rastreados pelo telefone. Já passei dos 70. Não tenho muito mais o que perder. Pessoas como eu querem apenas fazer a diferença em mostrar a verdade para o mundo que se nega a vê-la. Você tem alguma ideia de como é praticamente impossível trazer alguma luz a pessoas como você? Ninguém quer ouvir o que temos para dizer. As pessoas acham que somos loucos, paranoicos, que só conseguimos enxergar conspiração em tudo o que acontece. O problema é que, quando se tem os olhos abertos, nada nem ninguém pode fechá-los novamente. Você passa a ver o que ninguém mais enxerga. Uma vez que a nossa mente se expande, ela nunca volta a encolher. Por isso, eu e meus amigos não temos como fingir que nada está acontecendo e nos recusamos a nos calar quanto a isso. Eu tenho sentido um pouco isso em minha experiência de vida recente. Não tenho muito tempo hoje, preciso retornar a Washington em alguns minutos. O que você tem descoberto em suas pesquisas que pode fazer a diferença? Em minutos? Tenho aqui o resultado de décadas de estudo e pesquisa feitos por mim e pelos meus colaboradores. Não tenho como te apresentar tanto conhecimento em pouco tempo. Por isso escrevi aquele artigo. Ao mesmo tempo em que informa, desperta o interesse para a realidade de nossa nação. O que você acha que está acontecendo com a América? Obviamente estamos sendo conduzidos por organizações secretas que trabalham em conjunto manipulando a opinião pública, com o objetivo de dominar cada setor público e privado, além de cada indivíduo. Isso não é novidade. Todos sabem que essas organizações existem desde que existe o registro histórico. Verdade. O que tenho descoberto recentemente é que existe uma forte conexão entre todos estes grupos. Eles não trabalham de forma independente, cada um buscando seus interesses. Estão agindo em harmonia, como se seguissem um plano mestre elaborado por uma mente só. Veja este estudo que estou preparando. Tudo indica que todos estes grupos listados aqui são cooperadores de um grupo maior, que ainda não sabemos o nome e onde se localiza. Há entre nossos membros alguns que acreditam que eles se reúnem periodicamente em um castelo em algum lugar ao norte, talvez no Canadá, ou algum dos estados da Nova Inglaterra. O fato é que esses encontros acontecem. Como você tem acesso a esse tipo de informação? Aham, sem chance. Isso é o que chamamos de informação confidencial. A vida de alguém pode entrar em risco se eu contar qualquer coisa sobre isso, inclusive a sua mesmo. E o que eles fazem nessas reuniões? Não sabemos ao certo. Existem muitas teorias a respeito e pouquíssimos fatos concretos. Alguns afirmam que eles fazem rituais pagãos, o que inclui sacrifícios de animais e orgias sexuais. Outros acreditam que eles estão ali para fazer acordos entre as organizações de todo o mundo e tomam decisões que acabam por interferir em nossa política, economia e relações internacionais. Você tem algum fato concreto, como você mesmo disse? Existe um padrão que estou estudando. Na maioria das vezes que essas supostas reuniões acontecem, recebo algum tipo de informação de algum de meus associados. Logo depois dessas reuniões, existe sempre algum fato político, acontecimento fora do comum, evento marcante ou até mesmo ataque terrorista que acontece no mundo e tem destaque na mídia. Pode ser que algum deles seja apenas uma coincidência, mas quando levamos em conta que isso vem acontecendo por décadas, a chance de ser apenas obra do acaso fica muito pequena para quem tem um pouco de massa cinzenta na cabeça. Que tipo de evento você tem na sua lista? Veja aqui. Tenho este gráfico que mostra a relação das datas e dos eventos. Você disse que tem gente que acredita que aconteçam rituais nessas reuniões. Em que você pessoalmente acredita? Eu não tenho crença nenhuma quanto às religiões e seus rituais. Não creio na Bíblia, no Alcorão, na Torá, nem em qualquer outro livro religioso. Mas o que tenho aprendido nesses estudos que tenho feito, lendo todos estes livros que você pode ver aqui, é que essas pessoas realmente creem nisso tudo. Eles são capazes de matar ou morrer pelas crenças deles. Você encontrou alguma coisa em comum nessas crenças? Tem muita coisa interessante. Depois de estudar o que eles creem, começa a ficar claro o porquê de muitas coisas que vemos por aí. Por exemplo, estive em Amsterdã faz alguns anos.
Notei que, por toda parte, havia nas lojas, produtos, bares, em quase tudo, o triplo X. Esse mesmo símbolo que aparece nos filmes pornográficos. Perguntei o significado desse XXX que eu via em quase tudo e o que me disseram é que quer dizer sexo, drogas e rock and roll. Em Amsterdã isso faz sentido. Eu também achei que fazia sentido, mas depois de estudar com mais atenção, descobri que o significado é outro. Lembrei-me de alguns livros que havia lido, recomendados pelo professor Nash, sobre as religiões de mistério da Babilônia, Grécia e Egito. Então eu disse: estes símbolos geralmente têm um significado múltiplo, pelo que estudei. Por exemplo, a Igreja Católica usa o símbolo IHS, que dizem ser a abreviação do nome de Jesus em grego. Outros afirmam que quer dizer Iesus Hominum Salvator, do latim que significa Jesus, o Salvador dos homens. Também é o símbolo dos jesuítas, acrescido de um V, IHSV, In Hoc Signo Vinces, que Inácio de Loyola emprestou da visão que Constantino afirmou ter tido antes da batalha que venceu contra Maxentius, se ainda me lembro, em 312. IHSV, nesse caso, significaria com este símbolo vencerás. Já os cristãos modernos dizem que IHS quer dizer in his service, em seu serviço. São muitos significados mesmo. Sim, Jerry, mas o que me surpreendeu foi descobrir que este símbolo é muito mais antigo do que eu imaginava. IHS são as iniciais dos nomes da trindade egípcia, Isis, Horus e Set. É disso que estou falando. Eles usam estes símbolos que originalmente têm um significado conhecido deles, mas para o público em geral apresentam outro significado para mascarar o real sentido, que fica encoberto. É o que acontece com o triplo X. Qual o significado dos 3x? Preciso achar entre meus livros o que contém a tabela de correspondência entre números e letras usada pelos que acreditam no satanismo. Só um instante. Aqui está. Dê uma olhada nisso. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada letra tem um número correspondente. A letra A corresponde ao 1, o B ao 2, o C ao 3 e assim por diante. Veja que o X está na coluna do 6. Neste caso, toda vez que vemos XXX, na verdade, isso significa 666. Como eles acreditam no antagonismo que a figura do diabo representa, e como a Bíblia apresenta o número 666 como o número da besta, que é Satanás, eles usam este símbolo de forma camuflada para não despertar oposição. Além do X na sexta coluna, também tem o F e o O. Essas letras também são usadas com o mesmo sentido? Porque se são, você acredita que o canal de TV da Fox representa a mesma coisa? Como eu disse, não creio em nada disso, mas esse pessoal acredita. O sobrenome do dono deste canal de TV não é Fox. Também nunca vi nenhuma raposa, que é a tradução da palavra Fox do inglês, no logotipo deles. Não tenho a palavra final quanto a isso. Porém, depois de estudar este assunto exaustivamente, como tenho feito, até alguém com um cérebro do tamanho de um amendoim chega à mesma conclusão. Jerry devolveu o meu telefone depois que já estávamos longe de Garrett Park. Deixei-o no caminho para Washington, próximo a uma estação do metrô. Ele disse que, se eu quisesse falar com ele novamente, deveria enviar uma mensagem para o Facebook de Sharon Walker, um perfil falso que ele usava para se comunicar de forma secreta. Era só dizer que era Steve Martin e ele saberia quem eu era. Fiquei em Washington por mais 2 dias e voltei para Nova York no domingo seguinte, a tempo de participar da cerimônia de adoração. Encontrei-me com a Sofia naquele dia antes de ir para a sala. Matamos a saudade. Relacionamento virtual, via Skype, e-mail, Facebook ou Twitter, não construíam relacionamento nenhum. Sei que havia exceções e que pessoas se conheceram, se relacionaram e até se casaram por meio dessas comunidades virtuais. Mas ter os olhos nos olhos, mãos nas mãos e poder sentir a pulsação da outra pessoa é tudo que um casal apaixonado desejava na vida. Apesar dos 2 anos e meio de relacionamento, eu e Sofia ainda estávamos apaixonados como naquele primeiro mês de namoro. Passamos por altos e baixos,
Mas o ponto médio nesse gráfico, ainda assim, estava muito acima do ponto mais alto de qualquer outro relacionamento que eu tivera antes. Passar tantos dias longe dela foi difícil. Sofia, senti muito sua falta. A vida sem você é uma rotina repleta de horas e dias sem sabor. As coisas funcionam, mas é como estar em um filme mudo. Falta cor, falta música, falta motivo para viver. Andy, como você está romântico. Acho que você precisa, periodicamente, passar um tempo longe de mim. Férias do relacionamento. Você volta todo carinhoso. Quando é sua próxima viagem? Estávamos no terraço do prédio que eu morava, vendo as pessoas que passavam no Central Park, jogando frisbee, correndo, tomando sol, namorando. Peguei meu iPhone e aproveitei o momento de inspiração. Procurei no YouTube a música Love Song, do 311. A Sofia mantinha seus olhos nos meus enquanto a música tocava. However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.